Ai! Nossa senhora! Derrubei minha cortina. Pronto. Ai, meu Deus, isso é rinite. Ai. Tô ótima. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar os nossos vídeos sobre a rotina. Se você não assistiu outro, corre lá, vai assistir, que eu falei um pouquinho sobre como eu montei a minha, mas assim, eu já falei que não tá pronta, não tá certa, porque o ambiente muda e as aulas não começaram, então isso tudo a gente vai descobrir ainda. Se você não leu esse livro ainda, leia! Esse livro é maravilhoso. A Paixão de Conhecer o Mundo, da Madalena Freire. Ele é muito incrível para falar sobre registro, para entender como que funciona a sala de aula, para você conseguir... Ai, gente, sério, esse livro aqui... Para você falar um pouco sobre rotina, entender... A Madalena, para quem não sabe, ela é filha do Paulo Freire. E ela fez esse livro com os registros que ela tinha de sala de aula. E aí ela foi anotando, né, conforme ela foi fazendo alguns projetos com as crianças. E aí tem até algumas lições dela, assim. É um livro bem interessante para educação infantil. Acho que toda professora deveria ler ou ter em mãos, em coração. Tem que ter esse livro. Bom, enfim, aí ela fala, por exemplo, de montar a rotina. Como que você monta a rotina? Se você já estabeleceu onde os móveis vão ficar, mais ou menos, né? Porque pode mudar. Se você já deixou isso no esquema, como que você vai montar a rotina? Como eu falei lá no outro vídeo, ó, o carro, gente. A rotina tem que ser uma coisa muito bem pensada e sempre na cabeça do professor. Lembrando que o professor também tem que ter flexibilidade, jogo de cintura, e entender que muitas vezes a rotina não vai sair. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula para os toddlers, eu tinha 18 meses a quase 3 anos na mesma sala. E aí eles tinham que tomar mamadeira. E aí eu ficava assim, gente, mas eu ainda tenho cerco pra fazer, eu tenho isso pra fazer, não sei o quê. E eles têm que ficar tomando mamadeira, aí chega atrasado e não sei o quê. Amiga, respira, calma. Sua prioridade ali é a criança. Whatever. Com a rotina em alguns momentos. A coordenação vai entender, os pais vão entender. Por quê? Se a sua criança, ela tá dormindo bem, né? Se ela tira aquele soneca da tarde com você. Então ela confia em você ainda e tá dormindo com você. Então se ela dorme, se ela tá comendo, se ela tá trocada, tá bem, ela vai querer aprender, ela vai querer cantar, ela vai querer brincar. Você trabalha ou brinca com fome? Não rola. Então é a mesma coisa. A criança só vai se desenvolver, só vai querer participar se ela estiver bem. Então, respira que vai dar tudo certo. Ou não. Não, vai dar sim. Então, nas primeiras semanas de adaptação, eu posso até fazer um vídeo sobre adaptação. Vou colocar isso na minha agenda. Depois que a semana de adaptação, assim, ela passa, esse período que você precisa tomar Dorflex. Não, tô brincando, não toma Dorflex. Mas que você passa por várias coisas. Eu vou fazer esse vídeo sobre adaptação, prometo. Vai sair em janeiro, se Deus quiser. Mas assim, quando você passa por esse período, e ele pode acontecer vários momentos durante o ano, ainda mais se você tiver criança pequena, tenta focar sempre na rotina. Então, eles chegam, deixa alguma coisa espalhada para eles poderem explorar, poderem brincar, desde os grandes. O primeiro ano eu sempre deixava... Sempre não, a gente tenta. Mas eu deixava um jogo, ou deixava um canto separado, organizado de restaurante, Uno, não sei, dominó, alguma coisa você consegue deixar pronta para quê? Aqueles atrasildos vão chegar a tempo para que você consiga fazer a roda da conversa. A gente vai fazer um vídeo ainda, o próximo
desse é o vídeo da roda da conversa, falando sobre como fazer e a importância dela. Então eu não vou entrar muito em detalhes agora. Mas aí você vai ter que montar a rotina, certo? Primeira coisa que você vai fazer é pegar os horários das aulas que você não pode mudar. Então, aula de música, aula de educação física, judô, karatê, capoeira, peteca, esgrima, sei lá, o que tem na sua escola e que não é você que dá a aula, que você que pode utilizar o ambiente, por exemplo, a aula de artes no ateliê, a sua hora de artes é às 3h20. Você não pode mudar isso, você não pode ir às 2, porque às 2 horas tem outra amiga lá, outra amiga teacher, outra amiga professora. Então, arruma esses horários. Então, sei lá, às 2 horas é sempre o meu horário de educação física na segunda-feira. Às 3 horas, na quarta-feira é o horário de música. Arruma esses horários no Word. Eu sempre coloco no Word. Eu vou pedir pro Fábio colocar uma foto aqui, em algum lugar, de algumas planilhas que eu fiz, alguns semanários, porque aí vocês vão conseguir visualizar melhor. E aí você escreve lá, rodas de conversa. O primeiro horário sempre vai ser, depois do arrival, né, a entrada, é a roda de conversa. Porque você precisa dar oi, saber o que as crianças fizeram no fim de semana. Aí eu vou falar o que fazer na roda de conversa. Mas assim, separa isso pra você, escrito, e pensa como que você quer mostrar para suas crianças a rotina, para que elas saibam o que vai acontecer, para que isso faça parte delas e que elas entendam que ela, por exemplo, ela não pode ficar muito tempo na massinha, porque depois da massinha é o lanche. Melhor parte do dia também. Então, ela precisa visualizar isso. Como que você vai fazer? Para os mais velhos, eu fazia escrito. Eu vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Então, gente, com os mais velhos eu fiz isso aqui. Tem um site que chama Teachers Pay Teachers. Eu já falei sobre ele, eu acho. Se não foi aqui, foi no Instagram. E aí, o que eu fiz? Eu fico sempre de olho nos free, porque eu não tenho dólar pra gastar. Então, eu fico de olho... Nossa. Eu fico de olho nos free, nas coisas grátis. Aí eu peguei, olha o trabalhão. Tinha isso aqui lá, com essa foto. Voltou o foco já? Voltou. Então, eu peguei a foto. Aí eu dei print. Fui no Paint, porque eu não sei mexer em Photoshop, CorelDRAW, essas coisas eu não sei. Aí eu fui e apaguei o que tava escrito em inglês, porque na escola bilíngue que eu trabalho tem inglês e português, então eu precisava fazer os dois. E eu queria em cursiva, porque eles começaram a aprender letra cursiva. Então quanto mais você vê, mais você aprende, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? Aí eu peguei e apaguei isso aqui. Aí joguei como JPG, né? Acho que é o formato de imagem. Joguei no Word, digitei por cima, inserindo uma caixa de texto. Aí eu deixei todas o tamanho que eu queria. E aí eu salvei em PDF. Então eu tenho agora isso pra sempre. Aí a Escola Maravilhosa imprimiu, ó o cerco. Imprimiu e aí a gente plastificou. Aí eu posso usar pra sempre. Então eu fiz de tudo já, gente. Quer ver? Tem até de, ó, projeto, leitura silenciosa, leitura guiada, science, music and movement. Eu pensei em tudo. Mas isso é para uma criança que consegue ler. E uma criança que não consegue ler, o que você faz? Você grita, não. O que você pode fazer é colocar só as imagens, né? Você pega as imagens na internet. Eu já fiz muito isso. Então eu pegava as imagens da internet e colocava na lousa, ou no varalzinho assim, ou assim, né? E aí eu ia seguindo com eles, colocando ou uma seta, ou uma imagem, pra eles saberem, por exemplo, a gente tá aqui fazendo o circle, a roda de conversa. Depois a gente vai fazer, sei lá, a gente vai brincar de X, e aí a gente vai ter visita hoje. Enfim, eu ia mostrando na rotina com fotos.
Dá certo? Dá. Ainda mais se você tá começando com uma turma nova e no começo do primeiro mês eu faria assim, dessa forma. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim. Mas o que funciona muito para criança pequena é eles se verem nas fotos. Então, façam isso. Pega, faz uma roda, pede pra alguém bater a foto de vocês na roda. A criança tá lavando a mão, tira a foto deles lavando a mão. Tem uma escovando o dente, tira a foto deles escovando o dente. E aí depois você tem essa rotina com as fotos deles. Eu sugiro que vocês plastifiquem também pra poder durar um pouquinho mais, porque eles enfiam na boca, o negócio todo acontece. Mas quando eles se veem na rotina, tem toda uma clareza, eles entendem melhor. Ah, olha, sou eu! E é engraçado que se não entrar mais ninguém na turma, né, aí você vai manter as fotos da rotina. E aí, nossa, eu lembro muito deles falando, olha como você era no começo do ano! Nossa! Ai, gente, é a coisa mais fofa de ver eles se reconhecendo nas fotos e ver como eles mudaram. Então eu sugiro que você faça isso. Não esqueça de olhar o Pinterest, aquele aplicativo maravilhoso que salva as nossas vidas. Eles têm algumas ideias também de como montar a rotina. Tem um relógio, vou mandar pro Fábio, vou tentar lembrar de mandar pro Fábio, pra ele pôr a foto aqui. É um relógio, cadê? Tipo esse aqui, ó. Ai, nossa, derrubei tudo no chão. É um relógio, tipo esse que eu ganhei. E aí, só que ele não é de verdade, assim, né? A pessoa que fez. E aí, cada parte do relógio é uma atividade do dia, da rotina. E aí, a professora vai mudando os ponteiros pra rotina que eles vão fazer. Super legal também, super válido. Então, é isso. Eu espero que você estejam. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar como que é a sua rotina, como que você monta ela, de uma questão assim visual para a criança poder entender o que tá acontecendo. E compartilhe esse vídeo, ok? Beijo, gente!